Boa noite a todos vocês. Programa O Evangelho, mais uma vez. O tema de hoje está aí, propositalmente, como sempre, para reflexão, crescimento, amadurecimento, questionamento. Questionamento, pensamento crítico daquele que produz crescimento, daquele que leva você ao equilíbrio. Esse é o propósito do trabalho EQI. Que você possa entender o Evangelho. Ninguém está dizendo aqui que não existem milagres, até porque seria absolutamente contrastante, você não acha? Diante de tudo que falo, ensino, diante de tudo que vivemos aqui. É óbvio que se o título está dessa forma, os milagres de hoje são falsos, tem um porquê, tem um estudo para isso. Eu cumprimento a todos, vou esperando vocês chegarem até poder soltar a matéria, lembrando que os vídeos no novo formato do programa Evangelho, que vai completar ainda uma semana de estreia, são enviados depois os vídeos principais temáticos só com o conteúdo, só com a temática de fato, sintetizada, editada. Dá muito mais trabalho. Para falar bem a verdade, está dando o dobro de trabalho do que antes. Mas o resultado é maior, alcança mais pessoas, as pessoas têm prazer em compartilhar, curtir, faça a sua parte, divulgue. Eu tenho certeza que você está sentindo um bom orgulho de pertencer a esse trabalho, ou pelo menos ser simpatizante dele, cadastrado ou não. Tenho certeza que você se sente satisfeito, orgulhoso em enviar esses materiais para os seus familiares e amigos, as pessoas que você ama, porque agora estão cada vez mais com qualidade. Eu quero cumprimentar os irmãos do chat, no prólogo, como sempre faço. Marilúcia, Rodrigo, Selma, Tiago, a Daniela, né? José Jackson, Persiliana, Paulo Alves, Cindy Kênia, Jairo, Valdilei, Márcia, quem mais? O Gersi Carneiro, de Ventania, Douglas Oliveira, José Ferreira, Alan, parabéns pelas reuniões em Pernambuco. Lindo trabalho lá. Eu te cumprimento, Célio Batista, Henrique Gabriel, Yolanda Ivo, Betânia. Dia 11 agora, sábado, um dia todo no sítio em Garuva. Informe-se. Alan, tá por aí? Giovanni Laciani. Gente, é muito fácil, Nuno, de fazer login no chat e participar. É www, ou nem precisa de www, ecorgânica.com/tv. A audiência está subindo aos poucos. Ontem a audiência foi lá em cima. Fala de vírus. Se você fala assim, amor, amor, equilíbrio, equilíbrio, unidade, unidade, eles dizem, eu não tenho tempo. Agora, se você fala, esse ano vai ter um vírus que vai matar milhões e milhões de pessoas, aí eles arrumam tempo. É assim que é. Mas o salvo não é assim. O salvo não é assim. Desmaterializando. A Marta, o jovem rico e a mulher de Ló são 3 exemplos de pessoas carnais, de matéria. Apegada nas coisas dessa vida, a mulher de Ló olhou para trás. O jovem rico se foi triste, mesmo tendo conhecido só a religião, o lado bom e bem da vida por meio da religião. Mas nunca experimentou de fato a fé e o amor, porque Deus não é amor, Deus é o amor, como tem ensinado. Não soube entender isso. E a Marta pensava só nas coisas dessa vida, preocupada, ansiosa, sempre desesperada em agradar o homem e cumprir
com as muitas coisas que nós temos, tarefas diárias. Não sabia ela que essas tarefas a gente sempre vai ter. E quanto mais a gente quiser se livrar delas, mais elas aparecem. E aquele tempo era precioso porque o Salvador em breve morreria. Morreu jovem, com quase minha idade, 33 anos. Maria sabia disso. E porque ela sabia disso, se dedicou ao Salvador, com unguento, com seus cabelos, lavando seus pés. Qual parte você escolhe? Desmaterializando. Como é importante dessistematizar, desteologizar, desmistificar e desmaterializar. Pergunta a vocês: quantos passos vocês já deram? Já deram todos esses passos? Já terminaram os cursos? Já estão dominando os assuntos? Já podem convencer e persuadir a família, os amigos? Já podem refutar o sistema? Já podem iniciar reuniões em suas regiões? Você que tem reunião na sua casa, na sua região, seu bairro, seu vilarejo, com o equilíbrio do trabalho EC, com nossa visão, cadastrado, que está fazendo os cursos ou que já fez, você deve entrar em contato comigo no e-mail ou com a Carla, Carlos, Nuno, pessoal que está sempre aqui, um dos responsáveis ou colaboradores, através desse e-mail que está aí no chat em vermelho. Por quê? Para que você possa vir oficialmente a ser um colaborador, um trabalhador, para que a gente possa ter mais afinidade, aproximação e passar os cadastros para você e te ajudar na divulgação e suporte da tua região. Entenderam isso? Como é que as coisas funcionam? Eu acho que a audiência já está razoável, dá para soltar o tema. Que se eu solto antes do pessoal chegar e se conectar, depois eles dizem, não entendi, peguei pela metade, apesar que dá para assistir depois. Tema, os milagres de hoje são falsos. Estão preparados? Vocês estão preparados? Em Jorge Yamashiro, Márcia Mello, Alessandra, Marco Aurélio, Lélia Soares, Ana Junges, Paulo Moraes. Com vocês. Bíblia na mão ou o olho na tela? Primeiro F. Eles fabricam, eles artificializam sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Se você observar atentamente, como nós estamos abrindo agora, em Atos 19:12, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Veja, seja os aventais ou os lenços de Paulo, ou seja, a sombra de Pedro, o que é que nós temos? Atos 5:15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Tudo era perfeito e eles não fabricavam. Em nenhum momento na escritura foi feita uma campanha de 7 voltas, até porque não foram 7 voltas em volta de Jericó. Foram 7 voltas apenas no 7º dia. Não foram feitos 7 mergulhos de Naamã, nem nenhum outro tipo de campanha corrente ou atrativo para fazer prosélitos. Tudo isso é criação humana dos últimos 100 anos do pentecostalismo e mais ainda desde a década de 70 com o neopentecostalismo. Isso não tem base na escritura, isso se cumpre no que eu vou mostrar daqui a pouco, quando a escritura fala sobre engano, engano e engano. Eles não fabricavam, não artificializavam, tudo era orgânico. Aconteceu da sombra, aconteceu do avental, aconteceu. Que eu está indo falar do evangelho em Criciúma, em Curitiba, em Garuva, em São Paulo, e quando ele chega lá, as coisas acontecem como sinais para aqueles que ainda não creem, e não como privilégio para aqueles que já creem. É assim, as coisas acontecem. Naqueles dias era importante acontecer. Jesus disse, aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço e coisas maiores. E de fato, Pedro e Paulo fizeram em Jerusalém e no mundo. 2. Fingir. Imperfeito. Eles fingem. O cidadão tinha lepra e hoje está purificado. Hoje ele está livre, ele está limpo da lepra. É claro, qualquer pessoa com hanseníase e qualquer pessoa com lepra
pode, ateu, agnóstico, crente, católico, macumbeiro, o que for, não é? A macumba lá do reco-reco, seja lá o que for, a pessoa pode sim ter um momento de melhora, assim como o câncer. Você que nunca ouviu falar em placebo, estude, procure o que é, abra um dicionário, abra Google, estude o que é metástase. O câncer sim, ele pode sumir e voltar, mesma coisa com a lepra, mesma coisa com a AIDS. Pode ter um sinal de melhora, mas a doença continua ali, e tantas outras doenças. Mas o que a gente tinha naqueles dias? 10 leprosos purificados por Jesus imediatamente para sempre. Alguém que voltava à vida e voltava à vida imediatamente diante de todos. A pedra foi removida, cheirava mal, ele saiu depois de 4 dias. E não alguém que morreu algumas horas. É possível sim voltar à vida, como já aconteceu em vários casos. E tem histórias em todos os tipos de que é só na religião dele que foi o Espírito Santo, que foi Deus. Assim como eles acham que alguém que deixa de fumar e de beber, tudo é o Espírito Santo, como se alguém não pudesse deixar dos vícios sem necessidade de ajuda do Espírito Santo. Qualquer pessoa que escolher deixar dos vícios, ou fizer um tratamento com um psiquiatra, ou numa clínica de recuperação, ou numa associação, ou como referência, ou na técnica da abstinência, ou na técnica da exaustão, na técnica da overdose, essa pessoa vai conseguir chegar à sua libertação. Mas tudo tem que ser atrelado a eles. Alguém trabalha e consegue 2 imóveis. Saiu Davi Miranda, já falecido, entrevistava e dizia: onde é que você recebeu esses 2 imóveis? Na Igreja Deus e Amor. Então você que está ouvindo na rádio, da Voz da Libertação, vem aqui numa Igreja Deus e Amor, ou próximo da tua casa, porque você na Igreja Deus e Amor vai receber 2 casas também. Eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Veja, entre, procure, escute os áudios, veja os vídeos gravados sobre ele, sobre Valdemiro, sobre RR, sobre Macedo, sobre Malafaia, sobre todos eles. Benihim, eles são iguais, eles mentem, eles artificializam, eles acendem o fogo. Não é o Senhor que está acendendo o fogo é deles. Terceiro, fidelizar, como diz Mateus 23, fazer prosélitos. O objetivo deles não é salvação. Eu ensinei, você que não fez o curso, sobre as interferências de Deus, que Deus só interfere para a salvação e quando envolve o seu povo todo. O objetivo principal do milagre, do sinal, os sinais seguirão aqueles que crerem, é para a salvação, é óbvio isso. Mas o que eles dizem? E que a gente sempre vê. O que eles fazem? O que está lá em Mateus 23:15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de o terdes feito, ou fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. É isso que eles fazem. O objetivo, a motivação, como eu sempre ensino, tudo é motivação, é fidelizar, é te tornar um fiel, um adepto, um membro da empresa eclesiástica deles, para patrocinar o patrimônio deles, para patrocinar a família deles, o nepotismo deles, as escolhas deles, a vida deles. Qual deveria ser a motivação? Qual deveria ser o único propósito, afinal, de um sinal? Se é o Senhor que está fazendo, se é o Senhor que está fazendo, o propósito único e final deve ser um só: salvação. Vamos ver um exemplo? Abra a sua Bíblia, Atos 28, ou olhe aqui na tela, para facilitar a didática. Atos 28, depois do Euroaquilão, quando todos os presos acabam caindo na ilha de Malta, juntamente com Paulo, após sobreviver do naufrágio, sobrevive também da picada de uma serpente, de uma víbora que ele sacudiu no fogo, e todos ficaram atônitos olhando para ele, esperando que ele pudesse morrer. E quando viram que tinha algo de diferente na vida de Paulo, e tudo isso aconteceu por quê? Porque era mistério, porque era sinal. Qual era a motivação? Sinal para todos aqueles presos que escaparam do naufrágio, sinal para que todos aqueles homens, habitantes da ilha de Malta, os bárbaros, pudessem ouvir falar do Evangelho, e pudessem crer na história da cruz, e pudessem ser salvos por ela. Se qualquer outra víbora morder um missionário, um apóstolo, um que vai ao campo missionário, porque é isso que significa apóstolo, quando nós viajamos, quando que eu viajo, estou então exercendo essa função, ir. Se no lugar que eu for picada por uma víbora, tenho certeza, não há privilégio para mim e nem para nenhum de nós. Qualquer um de nós que for picado por uma víbora venenosa vai ter o seu final, a sua morte. Vai precisar de tratamentos, vai precisar de socorro.
Mas por que então que ele conseguiu fugir do naufrágio? Qualquer um de nós que sofrermos um acidente de carro, de ônibus, de avião, seja lá do que for, vamos morrer. E por que ele sobreviveu? Porque o Senhor tinha um plano de salvação envolvendo todo o seu povo, que era a eclésia, a formação da eclésia. Paulo fez o trabalho mais importante de toda a história do Novo Testamento e é o maior autor de toda a Bíblia, de 6.000 anos. Então por isso ele escapou do naufrágio, escapou da víbora. E agora o que é que nós vemos? Nós vemos ele orando, como nós encontramos no versículo 7, e ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou, imediatamente, perfeitamente. Ele não fabricou isso, aconteceu que aconteceu organicamente, ele não fabricou, ele não foi lá fazer uma campanha, uma estratégia, um ponto de contato, olha, vamos aqui com o nosso sabonete, vamos com nossa oração, vamos com o nosso óleo. Não, eu trouxe aqui meus aventais que curam, eu trouxe aqui para vocês da Ilha de Malta, especialmente para vocês os meus vestidos que curam, as minhas vestes que curam, os meus aventais, não, as minhas tendas sagradas, feito, pois isto vieram também ter com ele, e os demais da ilha também foram curados. E eles ficaram tão felizes que acreditaram no evangelho. Você percebe isso? É para a salvação de Públio, dos principais, do pai de Públio e de todos aqueles que foram alcançados, tantos os presos que estavam com ele, como diz o capítulo 27, como os bárbaros habitantes da ilha. Por que é que aconteceu esses milagres? Uma simples dor de cabeça, uma dor nas costas, uma febre, uma desinteria. Por acaso Deus privilegia e cura todas as desinterias, cura todas as febres e dores de cabeça? Não. Foi para que eles pudessem ser curados. E quando Timóteo estava com dores frequentes no estômago, o que é que Paulo disse para ele? Pega o avental, fica debaixo da sombra de Pedro, ou pega o meu lenço, estou te enviando agora o meu pergaminho, e junto com o pergaminho, eu vou te enviar também o meu lenço. Não, está lá em 1 Timóteo 5, 23. Não bebas mais água só, mas usa de um pouquinho de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, porque água, vinho, óleo eram medicamentos importantíssimos e únicos naquela época pré-indústria farmacêutica. Por favor, gente, entendam as coisas, vocês que estão no sistema, abram os olhos, como diz 2 Coríntios 3, tirem o véu, enxerguem o evangelho descoberto, como diz 2 Coríntios 4. Se Timóteo é salvo, e mais do que isso, é um ancião, é um responsável, é um sucessor de Paulo, então para ele não tem privilégio, para ele não tem óleo, não tem água, a única coisa que tem é a água e o vinho, que são remédios orgânicos, naturais, e não nenhum tipo de misticismo ou privilégio, nem sinal para ele, porque ele vai ter sinal para quê se ele já é salvo? O sinal é para salvação. O quarto ponto, financiar, vender. Como diz 2 Coríntios 11, quando envolve dinheiro, meu amigo, quando eles vendem o evangelho como os mercenários, que Paulo diz, eu nunca recebi dinheiro de ninguém, só 2 vezes, porque senão ia morrer de fome. E nunca vou ser pesado a ninguém, porque eu trabalho, eu fabrico tendas para não ser pesado a ninguém, porque não vendo o evangelho. Não se deve vender o evangelho, por mais que aqueles que vivem do evangelho, 1 Coríntios 9, tenham direito de comer, de receber apenas sustento, mas esses falsos enviados, 2 Coríntios 11, 13, são obreiros fraudulentos, se transfiguram como Satanás em anjo de luz, parecem apóstolos de Cristo, parecem da justiça, versículo 15, mas não são mentirosos, porque estavam vendendo o evangelho, pegaram a primeira carta de Coríntios, capítulo 9, distorceram e começaram a se aproveitar daquele capítulo, interpretar para seu bel prazer, para o seu benefício próprio, com motivação carnal, com motivação material. Aqueles que se diziam espirituais, olha que contrassenso, agora estavam vendendo o evangelho, e por isso que Paulo os repreende severamente na segunda carta, capítulo 11. E ele já começa falando no versículo 3 sobre
sobre a serpente que enganou Eva com astúcia. E é assim que a serpente tem feito hoje, enganado as pessoas. O Satanás é o pai da mentira, não porque ele fala mentiras, ele é o grande pai da mentira, porque ele distorce as verdades. Agora eu quero que você se atente comigo em 1 Timóteo 4, que fala que nos últimos dias as pessoas vão se afastar e vão dar ouvido a mentiras, versículo 2, versículo 3, e fazendo proibições como se fosse algo bom, como faziam os gnósticos, Colossenses 2, 18 ao 23, e 2 Timóteo 4 também fala que nesses últimos dias o que ia acontecer? Eles iam montar para si CNBB, CBB, convenções humanas, CGADB. Para quê? Para que essas convenções eclesiásticas poderosas de cardeais, de pastores, de vários títulos, como diz lá Mateus 23, do 8 ao 13, a ninguém chameis de, não pode ter título eclesiástico, mas eles do nicolaísmo de Apocalipse, eles, 2 Timóteo 4, versículo 3, não suportam mais a doutrina sadia, orgânica, então eles com coceira, com vontade de artificializar as coisas, porque Jesus vem e nunca vem, então eles dizem que Jesus está voltando, breve virá, mas eles constroem templos cada vez mais luxuosos e sedes cada vez maiores e mais caras, com ostentação e luxo, para quê? Para provar que eles, na verdade, não esperam mais o Messias, porque é impossível que alguém que diga que Jesus vem, Maranata, breve virá, esteja preocupado em montar patrimônio, preocupado com o materialismo de Calvino, preocupado principalmente com a construção de templos e filiais. Se eles acreditassem de fato de todo o coração que Jesus vem, por que se preocupariam com construções de templos que não são templos, porque não existe templo cristão? Afinal, para que Jesus morreu? Hebreus 9, Hebreus 10. E se eu mostrasse para vocês quantas vezes em Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos escolhidos pelo catolicismo para nossa compilação chamada Bíblia, quantas vezes que nós vamos encontrar a expressão falsos mestres, falsos ungidos, falsos enviados, falsos profetas, Mateus 24, 24, Marcos 13, 22, se vocês vissem quantas vezes que essa expressão é citada por Jesus, 2 Pedro 2,1 diz, e também houve entre o povo falsos profetas. Falso profeta não é falar em línguas e adivinhar a vida das pessoas, enganar as pessoas com adivinhações. Isso é falsidade, isso é mentira, isso é artificializar a voz de Deus. Profeta é profetizar, profetua é pregar, é falar do evangelho. Mas hoje nós temos falsos profetas que mistificam as coisas, que pregam ilusões para agradar as pessoas, para massagear o ego delas, para confortar elas e para receber em troca dinheiro, salário, proteção, fama, glória, ego. Como entre vós também falsos ensinadores, mestres, que vão introduzir heresias de perdição e vão negar o Senhor por conta de suas obras, vão trazer sobre si, sabe o que? Perdição. 2 Pedro 2,1. Se você observar atentamente todos os evangelhos, as palavras de Jesus que eram falando do futuro, depois de sua assunção, as palavras de Pedro e as palavras de Paulo, elas indicam o que está acontecendo hoje. João fala sobre o mercenário, o falso pastor, João 10, 12. Em Lucas 10, 3, Jesus disse, vocês estão indo como cordeiro no meio dos lobos. Paulo disse, Atos 20, 29, porque eu sei isto, depois da minha partida, no meio de vocês vão entrar, no meio da igreja, depois da minha partida, lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Cadê a proteção? Eles vão entrar no meio e não vão poupar. Tudo isso já tinha sido predito pelos profetas. Se você abrir em Miqueias 3, se você abrir em Joel, se você abrir em Malaquias 2, 3, 4, já mostrava que aqueles dias, antes da vinda do Salvador, já eram assim. Sacerdotes que desviavam dinheiro, que adivinhavam por dinheiro, que pregavam por dinheiro e por interesses, como diz Miqueias 3, 7, que adivinhavam, enganavam as pessoas com ilusões. Vocês que não ouvirem os conselhos de Apocalipse 3, 19, 20, e que não vencerem, portanto, porque não ouviram a voz do Espírito que diz às igrejas do 22, não vencerem, como diz os 21, que não ouvirem essa voz, que não ouvirem esses conselhos, que não aceitarem esse castigo de amor e não se arrependerem, como diz o 19, vocês são considerados desgraçados, miseráveis, pobres, cegos,
e nus. Miqueias 3 está claramente dizendo: aqueles que comem a carne do povo, arrancam a pele, esmiuçam os ossos, colocam na panela e dentro do caldeirão, o Senhor vai pesar a mão sobre vocês. Vai chegar o dia de vocês. A grande tribulação vem aí. E de fato o Senhor voltará a interferir quando envolver todo o seu povo. E de que lado você vai estar? Os videntes vão se envergonhar, como diz o versículo 7. O poder do Espírito Santo está anunciando a casa de enganadores de Jacó. A todos vocês que se dizem salvos, a todos vocês que acham que são salvos, mas que trilham o caminho da falsidade. Vocês fazem errar o povo do Senhor. São vocês que levam o povo do Senhor ao erro, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes dá na boca preparam guerra. Aqueles que lhes dão alguma coisa para vocês mastigarem, aqueles que tiram a própria pele e os próprios ossos para que vocês se alimentem, aqueles que dão da sua própria carne, do seu dízimo, da sua oferta, do seu sacrifício, doutrinas de homens que vocês inventam, condenando a vida das pessoas, interferindo nas escolhas delas, interferindo na escolha de casamento, na escolha de filhos, de divórcio, de sexo, de trabalho, de mudança, de vestir, de comer, de beber, de ir, de vir, de ler, de assistir, de amar, de ser feliz. Vocês que isolam as pessoas da família, isolam as pessoas do convívio familiar, dos amigos, das festas, vocês que condenam as pessoas, que colocam culpa e medo no povo, vocês gananciosos, que pegam as pessoas também por sua ganância, pela sua fraqueza, e essas pessoas que não lhes dão um pouquinho de carne, vocês preparam guerra, vocês condenam essas pessoas em fogueiras, vocês enforcam essas pessoas em praça pública, vocês vituperam, vilipendiam, vocês ignoram essas pessoas, vocês destroem a reputação delas, vocês caluniam, vocês perseguem, vocês expulsam, vocês machucam, vocês frustram. Vocês todos que só dizem paz àqueles que podem lhes dar alguma vantagem. Para vocês cegos, miseráveis, pobres e nus, desgraçados, o Senhor vai trazer sombras, trevas, noites sem visão. Miqueias 3, 6 e 7. Laisse-moi vivre et trouver, המהלך חתם ורוח עושה מלאכה ברוכות ושרת ואש יורד לסערת המכוניה ותגמור עולם ועד. Pergunto a vocês todos que assistem ao vivo, podendo assistir novamente depois, e com o chat aqui atrás de mim no chroma key suavemente, participação aqui da Cindy, da Mariluce, dizendo ali que deseja muito que seus familiares entendam e enxerguem tudo isso que foi falado aqui. O Jairo gostou e a Selma precisa de ajuda ali na visão. O Nuno já está ajudando. Queridos,
Pergunto a vocês com o feedback de chat, por favor, para o bem de vocês, pelo evangelho, pela eclésia, pelo amor. O que vocês entenderam? Ah? Eu vou dar uma ajudada. A revelação é a seguinte: 4 Fs. A temática de hoje foi montada em 4 Fs. Fabricar, falsificar, fidelizar, faturar. Vamos de novo? Estão vendo atrás de mim? Fabricar, fingir, fidelizar, financiar. Como identificar que um sinal é de Deus ou não é? Um sinal de Deus precisa ser orgânico, não artificial, não fabricado. Um sinal de Deus precisa ser verdadeiro, original, é isso que significa orgânico, perfeito, instantâneo, espontâneo e sem defeito. Deixa todo mundo boquiaberto. As testemunhas que estão próximas, sejam as testemunhas auditivas, geralmente oculares, as testemunhas oculares e auditivas que estão próximas do sinal, todas elas ficam atônitas. É perfeito. Ninguém fala em outro idioma meia boca. Se eles falaram em outros idiomas, Atos 2, e os que ouviram eles falarem em outros idiomas, ouviram perfeitamente. Tá entendendo? Se o coxo de Atos 3 levanta, firma a sua panturrilha, seu joelho, seus artérios, se ele firma no chão seus pés, ele não se levanta, ele salta, ele pula, ele dança, ele entra com os discípulos no pátio do templo na hora da oração, não que eles foram para orar, era na hora da oração, eles iam no pátio do templo, centro da cidade, muita gente passava por ali para dar testemunho do evangelho, daquele que eles tinham crucificado. Terceiro F, fidelizar, fazer prosélitos. Qual é a motivação? A motivação tem que ser salvação. O sinal é para o descrente, para o indouto, para o ímpio, para o impio, para que ele se achegue à salvação. É Públio, que está com desinteria, com febre, dor de cabeça? Cura. Por quê? Salvação. Já é salvo? Não tem privilégio para você, querido. Só tem remédio. Água e vinho. Óleo. Remédio. Farmácia. Medicina. O resto é psicossomático. O resto é hipnose. O resto é placebo, metástase, paliativo, psicológico, emocionalismo, produto da mente, linha imaginária. Veja meu vídeo, a tua fé te salvou, não Deus. Veja meu vídeo, estudo extraordinário. A tua fé te salvou, não Deus. Você tem que comer aquilo ali. Enquanto você não absorver todas as informações daquele vídeo, você não vai entender. Vídeo DNA de Deus, que vem aí na revista quando ela vier. Tomara que ela venha logo. Quarto F, faturar, financiar, dinheiro. Vendem o evangelho. Ah, eu faço esse programa gravado, editado, porque o pessoal pede que as coisas sejam práticas hoje, objetivos, que eles não têm tempo, eles querem as coisas bem feitas, e realmente é muito melhor, muito mais bem feito esse novo formato do programa. Mas nada tira essa organicidade do ao vivo. E quem assiste o vídeo completo com prólogo e epílogo, começo e fechamento, está assistindo eu agora, está vendo um adicional, que você só vai entender assistindo ao vivo ou assistindo esse vídeo adicional. Eu estou dizendo para você aqui ao vivo agora, organicamente. 4 Fs. Quando você vê esses 4 Fs, os sinais são falsos. E tem mais um F aí, F de falso. Então, quando tem os 4 Fs, o que é, pessoal? O que é, eclésia? Quando tem os 4 Fs, quero ver se vocês aprenderam.
Quando tem os 4 Fs é falso. Quando tem os 4 Fs é falso. É F de falso. É uma fé falsa. Na escritura toda, eu tô sem uma Bíblia física aqui perto. Mas olhe para cá. Eu tô encerrando a parte do estudo. Na escritura toda. Eu tô falando da escritura toda. Da onde que o irmão Acker tirou que Deus não interfere? Da escritura toda. Você sabe como é que eu sei sobre Deus? Pelo dom, claro. Mas o dom, ele faz o seguinte conosco. Uma experiência não humana. Não é daqui. Porque o dom faz com que você comece a guardar coisas que você que não tem dom, que está me assistindo, não guarda. O dom faz com que eu absorva e guarde tudo que Deus falou na Escritura. Eu consigo guardar dentro da minha mente, da minha alma, do meu ser, cada vez que Deus falou com um homem. Seja direta ou indiretamente, em todo o Velho Testamento, o mais privilegiado de todos, Moisés, Deus falou sem enigmas, como está escrito em Números. Então, eu vou pegando tudo que Deus falou, direta ou indiretamente, e eu vou conhecendo a mente de Deus. Eu vejo como ele trabalha, como ele pensa, como ele executa. Ora, quando você tem um ministro aqui do Supremo Tribunal Federal, o Fachin, que substitui o Teori Zavascki, assassinado. As pessoas ficam ali apreensivas, aquelas que acompanham informação e eu acompanho, mas não como elas, aquelas pessoas que acham que existe possibilidade de mudança, de salvação, de limpeza na sociedade. Então elas ficam atônitas, como é que o Fachin vai julgar? Com base no quê? Com base no que ele já falou sobre. Com base nas coisas que ele já falou. Para ter uma ideia do que ele poderia falar daqui para frente. Nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo, imitadores de Shaul, de Yahshua. Yahshua, a mente dele estava na mente de Paulo. E deve estar na mente de Áquil. Pelo dom. E passa para vocês por referência. E aqueles que me assistem também e que têm esses dons, também têm essa mente. Como? Veja, Paulo não falou nada dele mesmo. Jesus disse: eis que vos envio como cordeiros no meio dos... Eu citei no estudo. Eis que vos envio. Aí Paulo imita o Salvador com a mente do Salvador e diz o seguinte: quando eu morrer, virão lobos no meio de vós e que devorarão, não pouparão o rebanho. Você entende o que é mente de Cristo? A partir do momento que eu leio a Escritura, e não só ela, mas ela é a principal fonte, a maior referência, o livro das referências, o livro dos heróis da fé. Embora não sagrada, não mística, assista meu vídeo, a Bíblia não é sagrada. Quando eu vejo isso, através de experiências, do dia a dia, de orações, e principalmente de cultura do Evangelho, que vem da maior fonte, Bíblia, nós começamos a entender como Deus já agiu no passado, como ele age dentro da nova aliança, Hebreus 9,
E como ele é em essência o mesmo ontem, hoje, eternamente, e como ele está agindo, vendo e pensando agora. É daí que vem o denodo, a ousadia de saber como Deus pensa. Mas aí vem o processo de discernimento de vocês, de confiar e discernir, e se há dúvida e crítica, você tem que buscar na fonte, na escritura. Por isso que tudo que eu citei aqui, eu mostrei respaldo bíblico, já que há essa ligação muito forte com a Bíblia, mística ainda. E mesmo para aqueles que não têm mais essa ligação mística, sagrada, mas ela é nosso maior, mais preciosa fonte de referências de fé. Onde que eu quero chegar? Entenda, venha comigo. A partir do momento que você tem a mente dele, então, você começa a entender como ele pensa. E é na escritura toda, lendo toda ela, que eu vi, de Gênesis ao Apocalipse, de Alfa a Ômega, de princípio a fim, ao fim. Eu não encontrei nenhuma passagem que Deus interferiu sem envolver Yahudim, seu povo todo, e salvação. Vocês que estão chegando agora estão aprendendo isso ainda, vão fazer os cursos, os passos, equiorgânica.com. Mas quem já aprendeu, basta se esforçar, e isso faz um bem para você e todas as pessoas. É o Senhor que está dando esse entendimento para nós. Vê, as pessoas que já entenderam isso e que me assistem agora, elas vão saber também que na Bíblia toda, no meio desses 40 autores, nenhuma vez aconteceu um sinal, um milagre. Presta atenção. Prodígio, maravilha ou cura, que não envolvesse o seu povo todo ou para a salvação. Nenhuma vez um homem de Deus fabricou um milagre. Deus é quem falou claramente: vai e dê voltas nas muralhas de Jericó. Toque a arca da aliança. Toque o cajado nas águas. Vá até o monte. Ele dizia claramente. Ele não dizia em sonho, usando alguém. Não. Esse pentecostalismo artificial que você aprendeu, nem que seja custoso, jogue fora. Recomece. Em breve eu vou trazer um tema aqui que vai ser sobre esse trabalho de revisão das coisas. Como que se dá o processo de revisão? Como eu orava, depois eu entendo a interferência, o misticismo e como eu vou orar. Como eu lia, depois eu entendo e como eu vou ler. Porque tudo muda e muda para melhor. Seus olhos se abrem. Mas hoje, eu quero que vocês entendam o seguinte, o Wendel colocou ali, quero agradecer. Muito bem. O Wendel colocou ali, dá para dar zoom aqui, ó. Fabricar, fingir, fidelizar, faturar. Preste atenção, isso aqui, só para você ter uma ideia o que é dom. Eu fui dormir e não conseguia dormir. E comecei a pensar. Eu acordei,
depois de um cochilo rápido, e não consegui dormir mais. Me levantei, correndo, e anotei no Skype. Coloquei no Skype exatamente essas palavras aí. E depois eu consegui dormir. Me veio na hora isso. Por isso que eu digo, não é humano. Se tem alguma coisa na minha vida que me satisfaz, é ouvir a voz de Deus. E eu ensinei vocês que Deus interfere indiretamente através dos dons. Essa é a voz dele indireta. Pelos dons, um dom que nasceu em mim, que eu desenvolvo, e eu desenvolver esse dom depende de mim. E aí eu desenvolvo esse dom e vejam só, isso chega a mim, e isso fica fervilhando, esquentando, inflamando, vulcanizando dentro de mim, até que eu compartilhe, até que eu entregue, até que eu fale, até que eu profetize, jogue para fora. Quando eu verbalizo, quando eu torno tudo isso do meu coração, que é metafísico, em palavras, e que vocês recebem, e com essa tecnologia essas coisas ficam gravadas hoje, meu coração sente uma paz que eu não sei dizer. Fabricar, fingir, fidelizar, faturar. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nem um milagre, nenhum sinal, nenhum prodígio, nenhuma cura em toda a Escritura, tanto no Velho Testamento como na Nova Aliança, nenhum sequer foi fabricado, foi falsificado, imperfeito, defeituoso. Nenhum deles foi para fidelizar alguém, para agradar alguém, para fazer prosélitos, e nenhum deles foi para comercializar a fé, a história da cruz, ou a história do Deus criador dos céus e da terra, do Deus de Abraão, do Deus dos patriarcas, do Deus de Moisés, da lei de Moisés. Nenhum sinal, nenhuma maravilha entre o povo de Israel, entre os pagãos, entre a eclésia, entre todos, nenhum homem de Deus que pôde operar sinais e maravilhas pelos dons, dádivas presentes do Senhor, fabricou alguma coisa. Nenhum deles fingiu, falsificou, nenhum deles fez uma coisa imperfeita que as pessoas dizem, será que foi, será que não foi? Se é será, não foi. Eu tive um sonho, eu vi uma vez, eu não tenho certeza, não é. As pessoas entram em cultos e saem de cultos, liturgias e liturgias, missas e missas, vigílias e vigílias, sacrifícios e sacrifícios, em templos e templos espalhados pelo mundo todo, são milhões, milhões e milhões. Eu digo para vocês, milhões. E todo dia eles dizem que Deus está falando. E todo dia eles dizem que Deus está operando. E todo dia eles dizem que viram curas, milagres, prodígios e maravilhas. Tudo mentira. Se você entrar num templo, e eu fui de lá, e eu estive lá, e eu posso voltar lá se você duvida. Me convide para ir na sua denominação, eu vou com a câmera, eu vou com o microfone, eu vou com o pessoal do EC que vai comigo. Eu vou lá, eu quero ver se você vai operar sinais e maravilhas na minha frente. Eu quero ver se é real, eu quero ver se não é fabricado, se não é falsificado, eu quero ver alguém cego de nascença enxergar, eu quero ver um mudo, um surdo, eu quero ver um paralítico, um coxo de nascença, eu quero ver alguém morto há 4 dias, eu quero ver uma pessoa ser curada instantaneamente e perfeitamente, um coxo que sempre foi coxo e que todas as testemunhas audíveis e oculares vejam ele saltar, pular, sapatear, dançar. Eu quero dançar com ele, eu quero ver isso, me mostre. Eu já fui atrás de todos os lugares possíveis, nunca vi. Só vi curas psicossomáticas, só vi placebo, só vi metástase, só vi artificialidade, só vi mentira e continua tendo mentira até hoje. Na TV, no rádio, na internet, não tem uma imagem real de uma perna crescendo, não tem uma imagem real de alguém que voltou à vida, não tem nada.
O que tem é melhoramento da dor na perna, dor no braço, dor nas costas, dor de coluna, dor na cabeça. Fabricado, falsificado, fingido. E para quê? Para fazer prosélitos. E qual é a motivação deles? Prosélitos, divididos, se odeiam, julgam as outras denominações, julgam as religiões, se dizem mais santos, mais sábios, mais salvos. E o objetivo final? Vender o evangelho. E no final passa a sacolinha. E no final passa a salva. E no final passa o lençol. E no final passa o voto. E no final passa o dízimo. Recolhe os dízimos. O objetivo final é cobrar. E os homens que fazem os maiores sinais e prodígios, que se vestem até de branco, de roupas especiais, sapatos especiais, sentam em lugares especiais, com anéis especiais, com voz especial, esses homens aclamados, que onde vão, carregam multidões. Eu vou dizer uma coisa para vocês, esses são os que mais vendem, que cobram 5, 10, 15, 20, 30, até 300 mil reais por uma noite de falsos milagres. Falsos milagres. Porque onde tem fabricar, fingir, fidelizar e faturar, é falso. Se for, irmão Aqueu, quer dizer que hoje não tem mais nada? Tem. É claro que tem. Não seja tolo. Por que vocês têm problema com isso? Quando alguém estica a mão para salvar vocês, vocês condenam. Eu estou aqui, ó, esticando minha mão para tirar vocês do engano, de graça. Pegue minha mão. Ouça. Ouça. Para não ser desgraçado, nu, pobre, miserável, como é Laodiceia. Os sinais verdadeiros são orgânicos, espontâneos. Ninguém fabrica. Os sinais verdadeiros, eles são perfeitos. E todos que veem, as testemunhas dizem, foi Deus. E mesmo o ateu agnóstico, ele diz, eu não creio em Deus, mas isso não é humano. Como eles diziam, os pagãos, quando eles viam coisas extraordinárias que Iá fazia, Yahshua fazia, eles diziam, só pode ter sido feito pelos demônios, pelo príncipe dos demônios. Outros diziam, isso é obra dos deuses. Quando Paulo, Atos 28, é picado pela víbora venenosa e não morre, eles dizem, esse homem tem relação com os deuses. Os deuses não o deixam morrer. Escapou do naufrágio, escapou da víbora. Até os pagãos, até os ímpios impios, todos eles. Mas por quê? Porque o sinal, observe a palavra sinal, é para os descrentes. Nós já conhecemos os sinais, o evangelho, a cruz, nós cremos no paraíso, nós cremos no jardim do Éden, nós cremos em Moisés, nós cremos em Elias, nós cremos em Paulo, nós cremos no evangelho, nós cremos no Criador, nós cremos na salvação, no perdão, no sangue de Jesus. Então nós não precisamos de sinais. Para que sinal? O sinal é para aquele que não viu, que precisa ver, que precisa crer. Então, um sinal para ser verdadeiro tem que ser orgânico, espontâneo, tem que ser perfeito a ponto que todos que verem e ouvirem digam, é o Senhor, é divino, não é humano. Eles ficam atônitos, pasmos. O objetivo é sinal para a salvação. O objetivo é que o descrente creia. Não é ganhá-lo para um círculo religioso. E por fim, tem que ser de graça. Porque de Bereshit até Apocalipse, ninguém vendeu milagres. Ninguém que é do Senhor vendeu sinais. Os que fizeram isso, eles têm nome. O falso profeta Balaão profetizou por dinheiro.
Jezabel, esses espíritos dessas más referências que estão hoje ainda no coração das pessoas. O misticismo do pai Salomão, do mal Salomão, quando usou a sabedoria para o mal. Veja meus vídeos sobre ele. Então, preste atenção, porque tudo que falei aqui é real. Se é fabricar, fingir, fidelizar e faturar, é falso. Amanhã, como sempre, estaremos de volta com um tema sempre construindo, sempre edificando, sempre ajudando. Cumprimentando o Jairo, que está falando aqui sobre o tema. Ajudem o Oséias, bem-vindo. Tudo bem. A Cindy dizendo que bênção. A Lúcia comentando sobre o tema. O chat é para vocês ajudarem uns aos outros e principalmente comentar sobre o tema para que eu possa sentir como é que vocês estão recebendo e se tiverem dúvidas, deixarem as dúvidas preparadas para o final. Você que já está fazendo reuniões, se aproxime e nos informe para que você seja um colaborador, um trabalhador oficial e a gente possa passar cadastros para você. Porque a gente quer que as pessoas que se cadastram tenham amparo com equilíbrio próximo delas, o mais próximo possível. Dia 11 em Garuva, todos nós saindo aqui de Biguaçu, se informe. E dia 19 a 21 de maio, 5 anos de trabalho EC, em breve mais informações. Não deixe para a última hora, separe esse valor, dá um jeitinho, mas não deixe de ir, porque essa festa, principalmente agora dessa vez, eu já fiz 10 encontros, cada vez mais a gente vai melhorando, eu quero fazer desse encontro o melhor de fato. Eu não vou perder tempo com vídeos, eu não vou perder tempo dessa vez com outras coisas, vou fazer as coisas bem sucintas, e a gente vai fazer de uma forma que seja o mais aproveitável possível esses 2 dias, que é 20 e 21 de maio. Cada responsável colaborador vai ter 15 minutos para falar, e a minha vontade é que todos os 50 colaboradores possam ir. Eu sei que alguns não vão poder. Tem uma conta que vai ser disponibilizada de uma irmã de São Paulo, para que você possa ajudar, como todo ano a gente faz, as pessoas que não podem ir. Eu sei que não entra lá grandes valores, mas sempre dá para ajudar 5, 10 famílias que precisam ir e não podem ir, separadas criteriosamente. Acompanhe, nos ajude, eu espero que você tenha entendido esse tema e tenha fortalecido a sua vida, porque a mim, desde a madrugada de ontem, tem me fortalecido. Até amanhã. Top.
לסמבים רחובו, המהלך אדם ורוח, עושה מלאכיו רוחות, בשרתה ואש לוהט, לסערת המכונרה, ותגמור עולם ועד.